Muito bem, eu hoje estou aqui para mais um vídeo e eu gostaria de falar sobre gerenciamento. Já tem um tempo que eu venho falando sobre esse assunto, né, mostrando uma porção de partes da setores de dentro da empresa, né, independente se ela é uma microempresa, se ela é empresa de um porte médio, dependendo de quantos funcionários tem, eu tenho mostrado aqui as diversas possibilidades de erros que podem estar acontecendo dentro da sua empresa, né, você como empresário, e para te ajudar a corrigir de alguma forma, ou sozinho, ou, né, se precisar de ajuda, eu tenho me colocado à disposição. Antes de falar de gerenciamento, eu queria que você lembrasse de, se você estiver gostando, dê um like. Lembre de fazer um comentário. O comentário é importante para a gente entender se vocês estão gostando ou não do que a gente está fazendo, tá bom? Eu falo assim, mas eu tenho visto o tanto que o pessoal tem se comunicado comigo, o tanto que eles estão satisfeitos com o que a gente está fazendo, que acaba motivando a gente a continuar, né? Bem, então eu vou falar de gerenciamento e eu queria falar do gerenciamento ao longo da história, para que você entenda o que está acontecendo hoje, o formato que vem se tornando essa questão do gerenciamento, o que ele tem significado para as empresas. Embora algumas empresas tenham praticado isso já há muito tempo, mas tem empresários que ainda não percebeu a importância de um bom gerente. E às vezes eu entro dentro da empresa e vejo que tem gerentes assim muito fracos assim, com dificuldade até de dar resposta para a sua empresa. E muitas vezes não é culpa dele, às vezes é culpa do próprio empresário de não dar as orientações da forma como deveria para esse gerente, até para ver que tanto que ele responde aquilo que você está precisando. Então, eu vou contar aqui, vou falar como eu enxergo o gerenciamento ao longo dos anos, né, e até mesmo ao longo dos séculos, para que a gente entenda o que a gente está vivendo hoje e essa importância. Então, há muitos séculos atrás, existia uma função que era o carrasco. O carrasco era aquela pessoa que olha, o cara não sabe fazer o serviço, não. Assim, ele não está trabalhando, ele não está produzindo, enfim, corta a cabeça dele. Tá bom, não tem problema nenhum, não. O cara não serve, né? Então, esse era o papel do carrasco, né? À medida que o mundo foi evoluindo, que a escravidão passou a ser... mesmo na época da escravidão, existiam os carrascos, né? Mas na época da escravidão, eles substituíram esse nome por capataz. Capataz é aquela pessoa que cuida de outras pessoas que fazem trabalhos que precisam de atividade física, que precisa usar o físico para poder trabalhar. Até hoje, né? A gente tem muitas empresas aí que têm, né, às vezes as empresas de engenharia, às vezes as indústrias, tem algumas indústrias que ainda têm esse capataz, né? Mas não é... Só quero falar o seguinte, que na época da escravidão, o capataz ele não podia matar, mas ele podia bater. E aí ele amarrava o escravo ali num toco, num lugar qualquer, e batia, porque o cara não trabalhava, né? Era assim que funcionava. À medida que o tempo foi passando e que entrou a Revolução Industrial, esse pessoal foi substituído por um chefe, né? E o chefe era aquela pessoa que a atitude dele dentro da empresa é o seguinte: olha, guarda o que você sabe e faz o que eu estou te mandando, porque quem manda aqui sou eu. Esse sempre foi o papel do chefe. À medida que as coisas foram evoluindo, o pessoal começou a entender o seguinte: não dá, né? O chefe ele não podia matar, ele não podia bater,
porque agora o pessoal não era mais escravo, agora o pessoal que trabalhava recebia, né? Você tinha que pagar para o pessoal trabalhar. Então, assim, criou-se essa ideia do chefe, né? Isso foi por muitos anos. Isso ficou assim cravado dentro das pessoas, né? E a gente vê ainda empresas que têm pessoas que estão na categoria de gerente, mas são verdadeiros chefes, né? Só que nessa evolução, o pessoal começou a entender que precisava ter líder, né? Precisa alguém para liderar. E qual que é o papel do líder? O papel do líder é aquela pessoa que escuta, é aquela pessoa que discute, que aceita a opinião das pessoas, que procura ensinar, é aquela pessoa que ensina, né? Ele ensina o que precisa fazer. Então a pessoa não entendeu que precisava fazer dessa forma. Então hoje a gente tem pessoas que nós temos gerentes que são líderes e nós temos gerentes que são chefes, né? Bom, você já saiu disso aí. Só que eu entendo que ainda existe um outro patamar, né? E que eu entendo o seguinte: se você tem um líder, esse líder tem que ser um ídolo. O ídolo não é nesse sentido nesse sentido religioso, né, essa palavra é usada no sentido religioso. O líder é aquele que ele se faz, desculpa, o ídolo é aquele que ele é um modelo a ser seguido pelas pessoas, né? Esse é o sentido de ídolo que eu quero dizer. Então, se eu tenho um gerente que ele é líder, eu preciso ver se ele também é um ídolo, ou seja, se ele tem um modelo de trabalho que os outros queiram seguir. Porque o funcionário ele precisa de ter referência. Muitas vezes, à medida que a empresa vai crescendo, às vezes o próprio empresário ele não consegue estar presente em todos os lugares. Mas ele precisa de ter pessoas que representam a postura dele, o comportamento dele, a forma de pensar, né? Ele precisa de ter essas pessoas em muitos lugares dentro das empresas. E é nessa hora que eu falo que a gente tem um gerente que é líder e ele precisa de ser ídolo, porque aí muda tudo, né? Então, ao longo da história, a gente vê que houve uma evolução, né? No sentido de vamos prestar atenção no ser humano, vamos prestar atenção que ele pensa, vamos prestar atenção porque ele pode dar respostas. Quantas vezes a gente tem funcionários que estão na frente de trabalho, né? São pessoas às vezes muito simples que às vezes têm contatos aí com fornecedores, têm contato com clientes, né? Tem relacionamento interno mesmo dentro das empresas e às vezes é por ele mesmo, não tá faltando um ídolo ali para poder estar dirigindo ele cada vez melhor. Às vezes o empresário até contrata uma pessoa que é um bom funcionário em outra empresa, mas não consegue fazer esse funcionário ser um bom funcionário dentro da sua empresa por falta de um bom gerenciamento. Não é verdade? Então, eu gostaria que você pensasse nisso. E no próximo vídeo eu vou estar explicando como é que é essa visão de gerente, qual que é o papel dele, o que realmente ele tem que enxergar, que tipo de conhecimento que ele tem que ter para poder dar o resultado que a sua empresa precisa. Vão lembrar aqui o seguinte, quando eu falo de o resultado que a sua empresa, eu também falo no resultado de satisfação das pessoas que trabalham junto com você, né? Nós precisamos de ter um ambiente muito harmônico, cada vez mais, para que os resultados realmente apareçam. E o resultado aparecendo para a empresa, ele também aparece de forma para todos, né? Ele aparece em um formato assim para todas as pessoas que trabalham na empresa. As pessoas começam a entender aquela ideia de equipe que a gente vem falando nos vídeos aí atrás.
né? Então é isso. Eu vou estar aguardando vocês no próximo vídeo para dar prosseguimento a essa ideia do que é ser um bom gerente. Ok? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau.